Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 55. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre de existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Graças a Deus. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho e através desta doutrina que tanto nos esclarece e nos liberta. Queremos também agradecer aos mentores espirituais da Casa de Miguel, do Centro Espírita Miguel, aos mentores espirituais desta reunião, aos nossos mentores espirituais, por tanto que eles nos ajudam, colaborando com o nosso progresso, colaborando com a nossa melhora física e espiritual.
Muito obrigado, queridos amigos. Fiquem conosco no decorrer de todo esse estudo. E que a paz de Jesus envolva todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 28, Coletânea de Preces Espíritas, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os itens 50 e 51, Preces pelos inimigos do Espiritismo. Vamos lá? Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal, por minha causa. Rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus. Pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Está em Mateus 5 e 6, 10 a 12. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode perder alma e corpo no inferno. Está em Mateus 10, 28. Então, meus amigos, o que podemos apreender deste capítulo 10, dessa passagem aí em Mateus? O que Jesus trouxe para nós? Qual o seu maior ensinamento? Amor. Então, se há alguém contrário a essas ideias, contrário a alguém que siga os ensinamentos de Jesus, o que a gente vai entender? Que essa pessoa que está angariando essas pessoas contrárias a ela por seguir Jesus, essa pessoa, esse indivíduo, está no caminho certo. Jesus, quando esteve aqui, e Jesus continua aqui porque é o governador espiritual do planeta Terra, mesmo sendo o governador espiritual deste planeta, ele não é unanimidade. Existem várias correntes de pensamento que são contrárias a Jesus, ainda hoje, em 2021. Então, naturalmente, nós vamos encontrar aqueles irmãos no estágio em que se encontram contrários às suas ideias, contrários àqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Isso não é novidade para nós. O espírita, o verdadeiro espírita, por seguir os ensinamentos de Jesus, estar nessa tentativa de aprender o Evangelho, ele é que não pode ser inimigo de quem quer que seja. Não pode ser inimigo de ninguém. Se há inimigos das ideias espíritas, das ideias de Jesus, do Evangelho redivivo, o contrário não pode existir. E um grande detalhe que não pode ser esquecido, que muitas das vezes é o próprio espírita que não assimila corretamente o Evangelho, pode ser o inimigo da doutrina. Por quê? Quando ele não respeita a opinião alheia. Quando ele fica difundindo achismos. Quando a gente escuta coisas como espiritismo traçado com outra religião, não existe nada disso. Então o espírita que não estuda, o espírita que cria sistemas ou quer impor as suas ideias, esse também é um grande inimigo da doutrina. Mas, como nós estamos conversando sobre o Evangelho, e o Evangelho, a cada vez que nós o estudamos, a nossa apreensão melhora,
Vamos lembrar também nesses tópicos 50 e 51, né, sobre os inimigos do Espiritismo, mais um outro ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Vamos prosseguir no número 51. 51. Prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus: a caridade e o amor do próximo. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Pensar no número 51 aí, Kardec sempre atual, também estudioso que era e sempre amparado pela espiritualidade, né, na sua missão. Olha só, tudo que a gente encontra aí logo no início aí do tópico 51, muito atual, no momento em que estamos vivendo, em que as pessoas não respeitam as ideias alheias, as apreensões alheias, as vivências de que cada um teve, né? E nós estamos vivenciando o que agora? Que as pessoas querem monoideias, querem que só porque elas têm uma apreensão que todos tenham, e se não tiverem, condenam. E nós, infelizmente, estamos vendo espíritas assim também. Mas, mais uma vez digo, espíritas que não estudam o Evangelho. Porque se estudasse, teria respeito pela ideia alheia, teria respeito pelas apreensões alheias. Privar a liberdade de pensamento do irmão, do outro, é uma coisa terrível. Jesus não instituiu religiões. Jesus veio trazer para nós a ideia de amor, né? O conceito do amor, explicar o que de fato é o amor, veio nos falar também de outros mundos, veio dizer para nós que a casa do Pai tem muitas moradas, veio tirar o véu, descortinou isso para nós. Mas cabe a nós ter sempre respeito pelas apreensões alheias. E isso, infelizmente, tem faltado. E se nós descuidarmos disso, é uma temeridade o que nós veremos mais para frente. Por isso a necessidade realmente de um estudo constante e de aplicação desse evangelho no nosso cotidiano. Para que a gente não fique criticando, para que a gente não utilize espaços sociais, as redes e tudo, muitas das vezes travestidos com o nome de uma religião, mas quando a gente vai observar lá dentro, impondo coisas terríveis, né? Jesus o tempo todo é amor, é perdão, é humildade, é caridade. E nós vimos no passado como o Espiritismo incomodou. Nós soubemos das histórias dos livros queimados. Não é mais tempo disso. É tempo de respeito, é tempo de esclarecimento. E cada um está no seu processo de melhora. Então não cobremos do próximo e nem condenemos, nem critiquemos aqueles que têm uma outra visão. Pois justamente a multiplicidade de visões é que nos auxiliam também no progresso. Essa perseguição do próximo pelo motivo de suas crenças, isso nós vimos aqui também no nosso país. Eu tenho casos em família, histórico, da minha avó materna, espírita, logo nos anos 40, na cidade de Recife, o quanto foi perseguida. E nós vimos aqui também, no Rio de Janeiro, nós vimos espalhados pelo nosso país. E até hoje, se não nos cuidarmos, ainda vamos ver correntes de pensamentos contra certas crenças. É tempo de esclarecimento, é tempo de nós não estarmos mais nesses erros. É tempo de aceitarmos o outro como ele é. Mais uma vez, e não sendo redundante, mas muitas das vezes nós precisamos falar isso várias vezes para internalizarmos, para tirarmos essas dificuldades de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Então, entendamos, Jesus é amor.
Jesus é humildade, Jesus é caridade, Jesus é fraternidade e muito mais. Que as nossas ações sejam realmente pautadas pelos ensinamentos de Jesus. Vamos prosseguindo. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, porque se não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Essa crença é falsa ou é verdadeira. Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Muitas vezes, quando alguns irmãos espíritas são perguntados quanto à sua religião, muitos respondem: eu sou kardecista. Não, eu sou espírita da mesa branca. Porque muitos que nos fazem essas perguntas vêm com um olhar maledicente, com desconfiança, com deboche, com desdém. E muitas das vezes o que responde, o irmão espírita, quando responde assim, eu sou kardecista, não, aquele espírita, eu sou espírita de mesa. Olha só, não existe nada dessas terminologias. Somos espíritas e pronto. E muitos se justificam dizendo, não, é para não se confundir com outras religiões espiritualistas ou com religiões afro-brasileiras ou qualquer outro tipo de religião. Mas nós devemos agir assim com resignação, com paciência, com calma. Não nos preocupemos com o que pensam sobre nós ou com o que pensam sobre a doutrina que nós abraçamos para estudar. Então não tenhamos essa preocupação de dar satisfação. Se alguém perguntar como se processa, eu citei deboche porque eu mesmo vivenciei algumas experiências dessas até no campo profissional. Você é espírita, você fala com os espíritos? Procura saber aí do meu irmão, que já faleceu há muitos anos, quero saber, você tem intercâmbio com os espíritos? Quer dizer, as pessoas, muitas das vezes, por ignorância, acabam sendo até grosseiras. Mas o que nós, mais uma vez, reportando o Evangelho, nós aprendemos quando estudamos, quando nós nos evangelizamos? Perdoemos. Sejamos indulgentes. Sejamos pacientes com essas provações que nos surgem no meio da caminhada. Lança-se a desunião nas famílias. Excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Infelizmente, ainda por conta do véu da ignorância que nos assola, muitos de nós somos excluídos até em família. Para o espírita, há uma facilidade enorme de ir a outros templos religiosos, frequentar outras doutrinas, muitas das vezes por situações de família, de batizados, de cultos em outras religiões, mas dificilmente alguns familiares se interessam ou, quando convidados a uma casa espírita, chegam até nós. Lembrando que no Espiritismo não há proselitismo. E entra dentro de uma casa espírita aquela pessoa que se vê necessitada. Quantas e quantas vezes nós recebemos irmãos dentro da casa espírita em que eles são socorridos e muitas das vezes eles falam, eu não sou dessa religião, eu sou da religião tal. Pois bem, meu irmão, você agora está se sentindo bem, então retorne agora com força total para aquela religião que você professa. Então não existe isso de obrigatoriedade de você estar dentro de uma casa espírita. Mas muitos familiares não entendem essa situação. Muitos que também, às vezes, aguçados por uma curiosidade de querer saber, quando a gente começa a explicar o que significa o Espiritismo, pedem para nos calarmos.
Eu mesmo também já vivenciei experiências como essas. Mais uma vez, o que é que nós aprendemos com o Evangelho? Sejamos pacientes, sejamos tolerantes, procuremos entender a dificuldade do outro. Ah, mas não entendem as nossas? Quando nós nos evangelizamos, nós passamos a compreender toda essa dificuldade que nós também já tivemos e que até temos ainda, muitas das vezes, mas estamos nos esclarecendo. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. Crede na palavra do Cristo, que disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. Amai os vossos inimigos. Não julguemos a quem quer que seja. Não desejemos a desventura alheia. Evitemos mágoas. Nossa conduta é a maior referência da nossa doutrina. Estejamos em preces pelos que ainda não compreendem o Espiritismo. Então, eu substituo a palavra inimigos do Espiritismo para aqueles irmãos que ainda não compreendem o Espiritismo. Um dia, mais adiante, com a nossa evangelização e esclarecimento, estaremos todos juntos numa única religião, a do amor e da fraternidade. Agradeço a oportunidade de estudo e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço fraterno para vocês. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz.
Obrigado, Senhor, por mais um banquete da noite de hoje. Por todo esse bálsamo, todas essas energias, todas essas bênçãos que aqui foram oferecidas, nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós, que teve o propósito de nos ajudar no refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado. Que essas mesmas bênçãos, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que ela alcance a todos os orfanatos, a todos os asilos, a todos os manicômios e penitenciárias, também as casas de recuperação, Senhor. Que alcance a esses irmãos que estão nas ruas, mas que também alcance a esses irmãos que passam seus nomes agora em nossos pensamentos, assim como aqueles que temos seus nomes em nossos cadernos, em nossa listagem, para que todos, Senhor, sintam o Teu amor, a Tua presença, com o bem-estar que tanto buscamos. Muito obrigado por tudo, Senhor, por todas essas bênçãos, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.